tem esse sentimento, essa percepção, e o Rubens falou uma frase que ela precisa ser massificada no movimento espírita. Nós temos um local onde nos agregamos para o estudo do Evangelho e a prática da caridade? Sim, temos, mas não restrito. Não é um local que só eu ou só esse grupo que está aqui participa. Não. Jesus fala que a seara é grande, os trabalhadores que são poucos. E a seara do Mestre, ela abrange timidamente o planeta Terra na sua esfera física, mas infinitamente no lado espiritual. Porque o Mestre, sendo emissário, missionário de Deus, ele não se limita ao atendimento de uma pequena parcela, né? Ele fala que chegaremos ao tempo de que seremos um só rebanho para um só pastor, que é Deus, que é o nosso Pai. Então, esse entendimento faz com que a gente comece a tirar um pouquinho esse ranço de separação, sabe? Tem os irmãos evangélicos, mas nós falamos do evangelho também. Também somos evangélicos também. Tem os irmãos católicos, mas nós também falamos de uma cultura que católico quer dizer universal. Mas aqui do lado é universal, que bacana, né? Então, a doutrina espírita não, o praticante, o postulante da doutrina espírita, não tem direito de ser exclusivista, não tem direito de ser bairrista. Temos que olhar um para o outro, quem quer que seja, como irmãos, porque Jesus nos afirma que o Pai faz com que a chuva caia sobre o bom e o mal, e o sol surja para o justo e injusto. Então, se passar por um irmão que ainda está atrelado à violência das drogas, é meu irmão. Como se eu passar por um caridoso, um praticante do entendimento da Umbanda, é meu irmão. Do Candomblé, é meu irmão. Não existe diferença nenhuma, porque eu tenho uma notícia para dar. Eu vou dar, Rubens, sabe? Não pedi autorização anterior, eu vou dar. Quando chegar na espiritualidade, não tem crachá da casa de José. Não tem. E não tem código de barra para botar na maquininha e passar direto. Serão perguntadas apenas o que nós fizemos das oportunidades que tivemos de fazer o bem, de praticar o bem. O benfeitor disse para nós, recentemente lá na nossa casa, que a espiritualidade já está feliz com a gente, que já existe o desejo da prática do bem. O desejo da prática do bem. É inicial ainda, é uma coisa nova para nós, espíritos, atrelado à prova e expiação, como o planeta que estamos aqui. Existe o desejo do bem. Agora, o que eles desejam mesmo, o que eles querem ver na gente mesmo, é o desejo de ser bom. Porque fazer o bem é circunstancial. Eu faço o bem daquelas pessoas que eu gosto, que são meus amigos, meus familiares, né, que são meus afins, aqueles principalmente que concordam comigo, né, como diz a página de Emmanuel, né, que André Luiz tem uma frase que diz que os amigos são aqueles que nos amam mesmo vendo as nossas deficiências. Em contrapartida, André também fala no livro Coragem que os inimigos são professores a quem não pagamos. Porque aquele que ainda se intitula como meu inimigo, ele vai dizer as verdades que eu preciso ouvir na lata, né? Que nem se falava antigamente. E eu, como estudante da doutrina espírita, o que eu tenho que fazer nessa situação? Agradecer. Agradecer. Porque a página de Emmanuel é muito propícia, que ele fala que, às vezes, o amigo, passando pela oportunidade de me esclarecer, para não me magoar, me deixa na prática do erro. Então, todos nós estamos aqui com a finalidade de nos melhorarmos, de engajar a nossa presente existência na proposta de ser bom. Porque o bem, como falei, ele é circunstancial. Eu faço bem a quem eu amo, a quem eu gosto. Quem eu tenho uma certa dificuldade de entendimento, eu não me esforço de fazer o bem. Agora, quando eu chegar na condição de ser bom, aí, para mim, é universal esse sentimento. Eu já não escolho para com quem eu vou ser bom. Por isso que Jesus nos dá essa explicação do sol e da chuva, que Deus fala assim, não, eu tenho que fazer chover. Se eu for separar o bom do mal, eu estou privilegiando, e a lei de Deus não cabe privilégio.
Não cabe. Sabe, às vezes a gente escuta assim algum irmão falar assim: nós espíritas somos privilegiados. Chega a dar um frio na barriga quando fala isso, porque na lei de Deus não existe privilégio. Todo privilégio é preferência e toda preferência é injustiça. Então nós não somos privilegiados, nós somos mais responsabilizados pela oportunidade do entendimento que a doutrina espírita nos propõe. Nesse entendimento, nós vamos para hoje, o tema da noite de hoje, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E toda vez que eu ouço essa palavra misericórdia ou misericordioso, eu lembro invariavelmente de Guimarães Rosa, um escritor brasileiro, né, que tinha orgulho de dizer que era mineiro. Ele fala que misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Porque a origem da palavra misericórdia, miserê, vem de miséria, vem de sofrimento, vem de dor. E córdia vem do coração. Então, Guimarães Rosa deu a explicação etimológica da palavra. Sabe? É colocar o teu coração na miséria do outro. O que é isso? É não julgar a situação em que o irmão se encontra e o que levou ele àquela situação. É a oportunidade de ajudar, eu vou ajudar. Porque não está, à luz do Evangelho, eu não tenho nenhum direito de ajuizar se eu devo ajudar esse ou aquele irmão. Não tenho esse direito. Eu faço? Faço. Ainda faço, ainda tenho minhas dificuldades, minhas deficiências. Mas a proposta do Evangelho é fazer o bem sem olhar a gente fecha um olho e abre outro, sabe? A gente fecha o olho. Quer ver uma situação que é muito comum? É quando você está na rua, na lanchonete, no carro, para no sinal e vem um irmão pedir uma ajuda financeira, não é? Caibar Schutel, um espírita carioca que se mudou para Sorocaba e lá ele criou o primeiro jornal espírita do Brasil, né, o Clarim, que está até hoje, ele é editado, né? Caibar Schutel diz para a gente que quando alguém lhe pede uma doação financeira, uma ajuda em dinheiro, não cabe a ele ajuizar o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro, se ele vai beber ou vai comer, porque o dinheiro não é mais dele, o dinheiro não é mais meu. Eu dou o dinheiro e o que a pessoa vai fazer, o problema é dela. Agora, a minha parte, eu fiz. Eu gosto de contar um fato que aconteceu comigo, sabe? Que eu fiquei com uma vergonha danada, sabe? Uma vergonha danada. O meu sogro tinha uma loja no Meia e eu ajudava lá na loja dele, né? Já estava aposentado, então, para não ficar levando bronca em casa, eu ia para a loja do sogro, que ficava melhor a situação. E tinha uma lanchonete perto, eu fui na lanchonete tomar um cafezinho. E eu estou na lanchonete tomando meu cafezinho, Luiz, e sabe aquela visão periférica? Você sente que vem alguém olhando para você? Eu falei, já sabe que eu sou espírita. Né? Deve ter uma plaquinha dizendo, eu vou pedir para ele que ele é espírita, não pode negar. E o irmão veio. Aí eu já raciocinando, Rubens, no bolso direito eu tenho uma nota de 10, duas de 20. No da esquerda eu sei que eu tenho uma de 5 que era para pagar a passagem. Né? Então, ele já vai pedir mesmo, já meti a mão no bolso, na notinha de 5. Quando ele, bom dia, estamos aqui, meu irmão, vai com Deus. Ele, não, eu só queria saber onde era a rua Frederico Meia. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não acabei de tomar meu café. Eu fui levar ele na Frederico Meia. Não, eu vou te levar lá, porque você pode se perder. Quem estava perdido era eu. Pelo prejulgamento que a gente faz, independente de esperar para ouvir o outro. Ou seja, o meu coração anda tão empedernido que eu não consigo colocar a miséria de ninguém dentro dele. Eu quero que todo mundo compreenda as minhas dificuldades, as minhas necessidades, os meus dissabores. Isso aí eu quero. Ou melhor, exijo que atendam. Principalmente dentro da casa espírita. Exijo que atendam, mas eu não estou propenso a fazer isso com ninguém. Terminou a nossa reunião, vamos embora para casa, aí tem que andar até lá na Rodrigues Caldas. Aí vem 2 rapazes no sentido contrário. Aí você já pensa, onde eu boto o celular? Aí as mulheres normalmente botam dentro do seio, como se fosse um excelente esconderijo, impugnável, né? Os homens já falam assim, não vai dar tempo para botar na meia, porque eu estou sem meia. Aí ainda fala assim, seja o que Deus quiser.
A gente não fala assim, que Jesus abençoe esses irmãos, que se ainda estão na necessidade de obter pela violência a propriedade do outro, ele é mais ainda necessitado da minha prece. A gente faz isso? Nem eu. Nem volta se tiver fechado o portão pelo muro. Sabe? Por quê? Porque na nossa visão, embora nós sejamos espíritas, compreendemos que a morte é uma transição necessária, sabemos que todos os bens que nós possuímos, ele tem prazo de validade. Mesmo assim, a gente entra no temor irreconhecido do medo. E o medo é uma ação paralisante. O medo faz com que você perca a capacidade de raciocinar. Essa semana, estudando um ponto que era a parábola dos talentos, né, que Jesus vem relatar para a gente, e quando chega num irmão que ganhou um talento, o que ele diz para Jesus? Fala, qual foi a atitude dele na parábola? Senhor, vos temendo por saber que és rigoroso, eu enterrei o talento. O medo faz com que a gente enterre o talento que Deus nos propicia cada dia. Não é o talento da existência, não, que a gente não está com essa bola toda, não. De ter um talento que dure a existência toda, não dá. Os nossos talentos são diários, são as oportunidades que eu tenho para exercer a misericórdia para com o meu semelhante. Porque Jesus fala, né? A página inicial, portanto, né? Está aqui, está ali. Portanto, vós, portanto, o que Jesus fala? Que amar parentes e amigos até os publicanos fazem. Quando deres um festim, não convide nem um vizinho rico, nem um familiar, convide aquele o pobre estropiado. Alguém faz isso? Vão encher minha casa de mendigo? Vão roubar as coisas aqui? Tão sujo, fedorento. Quando você tiver oportunidade, que aqui na Taquara tem um grupo enorme de irmãos em situação de rua, para bater papo com eles. Mas busca o sentimento de caridade. Senta do lado, no chão. Tá? Não fica em pé, não, naquela altivez que é tão comum no espírita caridoso. Né? Eu vou te ajudar, para você nunca mais esquecer que foi ajudada por mim. Esse é o espírita altivo, né? Aquele que acha que está fazendo a caridade porque está dando, mas muitas das vezes ele está recebendo a caridade na oportunidade de dar. Então, as palavras de Jesus, nos bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, é um sentido natural de mão dupla, que nem falávamos antes da reunião, é mão dupla, porque todo o bem que você faça, todo bem, ele será centuplicado, não é palavra de Evaldo, é de Jesus. Quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, ele diz que a boa semente, quando caiu na terra boa, ela deu 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Sabe, qual é a semente? É a palavra, o evangelho de Jesus, os exemplos de Jesus. Porque você pode pegar aqui o evangelho, decorar. E você sabe o que eu descobri? Lá na nossa casa, eu sempre gosto de lembrar, né, porque a oportunidade também de estender o auxílio a quem necessitar, nós temos no primeiro e terceiro domingo um trabalho de tratamento espiritual com a equipe do Dr. Erma. E o Dr. Erma tem por hábito, durante ali o período de tratamento, ele pede a um ou outro irmão que abra o evangelho e normalmente ele escolhe o capítulo e o tópico. Eu acho que ele já leu aquele, porque ele vai sempre na boa, né? E a pessoa fica lendo em voz alta. Aí ele chegou perto de uma irmã, a Virgínia, ele falou assim, Virgínia, capítulo 31, 32. Deixa eu ver. Não. Capítulo 29, né? Que 28 é coletânea de preces. Capítulo 29, Virgínia. Aí essa amiga, né? Já há alguns anos dentro do movimento espírita, ela falou assim, você está brincando, né, doutor? Mas não tem, não. Vai até o 28. Ele é mesmo?
E as notas explicativas, o que é para o Evangelho, se não um novo capítulo da conduta que o espírita tem que ter diante da adversidade do entendimento do mundo? Do entendimento do mundo. Porque na nota explicativa, Kardec coloca que não há nenhum sentido de discriminação, de racismo, sabe? De distanciamento da opção de cada um viver da forma que bem entenda. Porque se Deus não me discrimina, eu não tenho o direito de fazer isso com ninguém. Tá lá. Aí ele falou que era o capítulo 29. Aí a Virgínia ficou toda sem graça, que ela falou assim, eu nunca li a nota explicativa. Muitos de nós também não. Alguns poderão dizer, tem isso? Né? Por quê? Porque a proposta do Evangelho não é você decorar texto, é você entronizar o ensinamento. Nos misericordiosos, no tópico 1, eu vou colocar aqui só para vocês acharem que eu estou coroa, mas não estou não, tá bom? Senão o Rubens fica com tristeza, só ele que usa óculos. No item 1, bem-aventurados são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Anotação de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se você pegar o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, todo ele é paulada na cabeça. Todo ele. Porque no capítulo 5 está as bem-aventuranças, né, que é um poema que Jesus recita para a gente lá no monte, né, em Cafarnaum. E também está as predições, ou o sermão profético, conhecido como sermão profético. Né? Aí no item 2 está, aí ficou a parte fácil para a gente. Agora, realmente, Kardec ajudou a gente. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes os homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Encrencou, né, Luiz? Encrencou, né? Tava bom o papo, né? Agora complicou a história. Porque você já ouviu assim o termo sobre a ingratidão? Né? Quem já sofreu ingratidão? Quem praticou a ingratidão? Né? Porque a gente é bom olhar, né? Minha mãe, quando começava a falar da vida de alguém, minha mãe falava assim, macaco, olha o rabo que lá vem o trem, né? Quando é que eu pratico a ingratidão? Quando é que eu sofro uma ingratidão? Sabe por que a gente sofre ingratidão? Eu vou falar, Rubens. Irmão, não fala isso pra gente. Sabe por quê? A gente é orgulhoso. Sabe? A gente não aprendeu a dar com a esquerda assim que a direita o saiba. A gente ainda faz o bem e faz alarido, esperando a gratidão, ou seja, aquele a quem eu ajudei deve a mim aquilo. E não vai ser só nessa existência, não. Em todas as outras futuras existências, eu vou apontar dedo, eu te ajudei. E agora tu vira as costas para mim. É isso que eu tenho como paga. Por que a gente faz isso? Pelo nosso orgulho, a nossa prepotência. E aí a gente é tão orgulhoso, tão prepotente, que a gente ainda acha que a gente pode ser ingrato com Deus. Pode? Será que é necessário Deus me perdoar daquilo que eu faço contra Ele? Mahatma Gandhi, né? A grande alma, Mahatma, a grande alma. O repórter perguntou a ele, né, Mahatma, em quais circunstâncias você perdoa uma ofensa recebida? Ele falou, nenhuma. Nenhuma. Eu não perdoo. E o inglês, né, que era, a maioria das vezes, um pouco tendencioso nas suas propostas, falou assim, se você é uma grande alma, tu não perdoa? Ele, não, porque ninguém me ofende a ponto de eu ter que perdoar. Olha que coisa linda, né? Então, se eu precisar, se Deus tem que me perdoar pelos meus atos, Mahatma Gandhi é melhor do que Deus. É possível? Não é possível.
Então, a ação que Jesus coloca aqui, da necessidade de eu te perdoar, para que Deus me perdoe, é uma relação de quê? De compreensão para a minha consciência ficar tranquila. Porque eu tive, mediante as situações que ocorreram, eu tive a necessidade de perdoar a Isabela pelo mal que ela me fez. Eu tenho essa necessidade, mas não para que eu seja superior a ela, mas para que a minha consciência não me acuse, porque assim como eu estou perdoando ela, eu tenho 380 mil defeitos que alguém precisa também ter a compaixão ou ter misericórdia para comigo. Então, a proposta de perdoar o outro não é que Deus tenha que me perdoar pela ofensa que eu pratiquei. Jesus fala para a gente tem muita dificuldade de ler o Evangelho ainda, né? Mas Jesus fala para a gente, se pecares contra o Pai, terá perdão. Se pecar contra o Filho, terá perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão. E aí? Quem é o Espírito Santo? É todo ser criado pelo Pai Celestial, é santo. Desde o verme que se arrasta até o anjo que cuida do verme que se arrasta. Então, quando eu peco contra alguém, eu tenho que reformular minha atitude, conquistando a amizade, o perdão e o carinho daquele que eu ofendi, para que eu continue a minha jornada. Porque não é Jesus que fala que nenhum de nós sairá da terra enquanto não resgatar até o último iota da lei? Palavra dele. A proposta de, uma vez que eu erro contra o Espírito Santo, ou quanto o Santo Espírito, depende da tradução, né, Rubens, tem essa inversão de título, é para que eu entre num estágio de paz interior. Não. Poxa, realmente, o que fulano fez, eu deixei. A coisa passou. Se eu vou buscar ele para que a gente reate uma amizade, para que a gente continue, ou crie uma amizade, porque quem perdoa fica leve. Sabe? Quem perdoa fica leve. Enquanto você mantém aquele sentimento de repulsa, de ódio, de reprimenda para o outro, você está acabrunhado. Num tratamento lá na casa, sabe, Rubens, tinha uma irmã deitada e na ficha dela disse que ela tinha uma taquicardia muito severa. Aí o doutor Erma fala assim, sabe por que você tem taquicardia? Você guarda mágoa. Você não consegue se desfazer da mágoa. A mágoa é um sentimento que se localiza no coração. Então vai dar taquicardia. Não tem médico na Terra que resolva isso. Só você pode se curar. O que a moça fez? Vou embora. Sabe? Porque a gente não quer aceitar as nossas dificuldades. A gente aponta do outro. Mas as nossas, a gente dá justificativa. Afinal de contas, eu não sou santo ainda, não. Não somos. Mas o nosso objetivo é nos santificar. E como é que isso começa? Quando é que a partir de que momento que eu começo a me santificar? Quando eu começo a introduzir a prática do Evangelho no nosso coração, no nosso íntimo. A partir desse momento, eu não sentirei mais necessidade de perdoar ninguém. Por quê? Porque eu compreendo a dificuldade de todo mundo. O que o mestre falou para a gente lá no alto da cruz? Aí quando eu falo assim, falou para a gente, tem gente que me olha de cara feia, sabe? Mas estava todo mundo lá, batendo palma, gritando para o Barrabás. Hoje a gente está aqui tentando recambiar os nossos sentimentos para ouvir falar de Jesus. Mas o que ele falou lá? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E quando uma criança me dá uma má resposta, é um espírito rebelde. Já sei quem é esse espírito, é como se tivesse uma onisciência, né? Já sei, sabe nada. Sabe nada. Porque ele é criança e te dá uma resposta. Você é adulto, também dá. Sabe? Ah, mas eu tenho que me defender. A gente tem justificativa. E o Evangelho não nos dá o direito de agir no mal baseado nas informações que o Evangelho nos propõe. O Evangelho me propõe agir no bem e não reagir ao bem. É agir no bem, em qualquer circunstância. É fácil? Não, se fosse fácil a gente já estava em Saturno, sabe?
em Plutão, outro planeta qualquer. A gente está aqui na Terra. É um plano de prova e expiação. Não é porque Deus quer castigar os espíritos que reencarnam aqui ou encarnam aqui. Não é isso. É porque não tem outro lugar que aceite a gente da maneira que a gente quer agir. Em 1969, né, quando o homem chegou à Lua, tem uma mensagem que aí começaram a falar um monte de coisinha do Chico, né? Que ele tinha dado um prazo para a humanidade acabar. Não foi nada disso. Se você for lá no Pinga Fogo, lá de 71, vai ouvir o que Chico falou, dando a explicação. E o Chico diz o quê? A partir do momento que o homem venceu a barreira da atmosfera e conseguiu chegar à Lua, ele também rompeu com isso a barreira vibratória dos pensamentos da Terra. E os nossos irmãos que estão encarnados lá em Marte se preocuparam. Eu tenho um amigo lá da casa, né, o Miguel, ele diz que os marcianos se começaram a se preocupar, por quê? Porque o baile funk aqui estava alto demais. Sabe? O baile funk aqui estava no batidão que treme a casa da gente, mas a gente não pode ir lá mandar baixar o volume, né? Porque eles estão na liberdade deles. Então, aí o Chico diz que as nossas vibrações chegavam próximo a Marte, influindo na instabilidade do planeta. Aí só tem gente boa aqui. Deus errou, né? Botou aqui como prova e expiação, a nomenclatura não casa, porque eu sou um espírito bom, sabe? Eu sou um espírito assim, meu próxima encarnação vai ser realmente em Saturno, porque lá já tem espírito equilibrado, não superior, mas espírito mais equilibrado, e eu vou para lá. Posso ir, porque na espiritualidade a contagem de tempo é diferente da nossa aqui, mas aqui na matéria ainda tem muito barro para Evaldo amassar aqui. Muito barro. Então, a proposta do Evangelho da prática do perdão não é para que você tire onda de ser bonzinho, não. É para que você tenha uma coisa que eu ainda não sei o que é, mas dizem que é legal, que é paz de consciência. Sabe? É paz de consciência. O Chico diz numa mensagem que a paz de consciência é semelhante a um travesseiro de pena de ganso africano. Aí perguntaram, Chico, você sabe como é que é esse travesseiro? Ele nunca vi, minha filha, porque o meu é de crina de cavalo. Mas deve ser bom demais. A paz de consciência é isso. É quando você vê que o sofrimento ao seu redor, você precisa colaborar para diminuir, mas não te deixa sofrendo. Sabe? Não faz você sofrer pelo sofrimento do outro. Por quê? Porque a dor, ela é inevitável. Nos fala Joana de Ângeles, no Homem Integral. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quer ver um exemplo? Bem prático. Vacina. Seja do Covid, qualquer vacina. Você leva uma criança de 2 anos para tomar a vacina. Quando a agulha entra, a criança faz um escândalo danado. Não é? Compreensível, porque ela até levou um susto com a picada. Agora, o Luiz também faz escândalo. Justifica? Quando vai tomar a injeção? Por quê? Porque o Luiz já sabe o que é, já sabe que tem que ser uma agulha, vai ter que entrar no braço dele. Então, a dor é inevitável. Agora, o sofrimento cada um faz na extensão que quiser, e isso no aspecto abrangente da vida. Não é limitado, não. Em todas as situações. A minha mãe desencarnou. Estava bem doentinha. Doeu pra caramba. Mas não sofri um dia. Sabe por quê? Porque eu tenho a consciência tranquila que eu fiz tudo que eu podia fazer por aquele espírito na matéria até a hora em que ela encerrou a tarefa dela. Agora, quando eu não tenho essa consciência, eu podia ter feito isso, podia ter visto mais, podia dizer que te amo, podia ter abraçado mais, podia ter um pouco mais de paciência. A gente podia uma opção de coisa. Mas a gente não sabe que o desencarne é inevitável. Chico Xavier, doentinho pra caramba, eu falo muito nele, que aumentou da minha casa, então a gente acaba conhecendo muitas histórias, né? Ele já bem doentinho, e aí Emmanuel chega para ele, né? E ele, naquele jeito mineirês, ele diz que Emmanuel fala assim: o que é, Chico? Está fazendo deitado aí?
Ei, seu Emmanuel, você acha que eu vou morrer? Claro, eu já morri, então tu também vai morrer. E quando eu morrer, seu Emmanuel, você vai estar lá me esperando? Ah, Chico, eu sou tão ocupado. Sou tão ocupado, posso garantir não. Mas quando você se perceber desencarnado, você procura uma casa espírita, que tem sempre um grupo de espíritos de plantão para acolher espíritos recém-desencarnados. Alguém já pensou nisso? Vai morrer, é inevitável, né? Agora, como diz Emmanuel, né? O doutor Bezerra, aliás, que fala que a morte é inevitável. Aliás, desencarnar é inevitável, morrer é opcional, porque vai demorar mais tempo de acordo com a consciência de cada um. Então, as minhas atitudes aqui no plano físico é de modo que eu, ao desencarnar, eu não leve mágoa no meu coração. A proposta é essa. Fácil de conseguir? Não sei. Tanta gente conseguiu, não é? Você pega uma Madre Teresa de Calcutá, não tinha mágoa de ninguém. Pega uma irmã Dulce, não tinha mágoa de ninguém. Papa João Paulo II, porque era papa? Não, porque a tendência dele era do bem, era de ser bom, não pelo título que ele ostentou, sabe? Você pega Jerônimo Mendonça, conhece a história do gigante deitado? Agora ele fala que está mais em pé do que nunca, graças a Deus, né? Porque no plano espiritual, ele tinha tudo para ser um espírito rebelado. Aos 18 anos foi cometida de uma síndrome, que no caso dele foi muito mais grave, que é a ELA, né? A esclerose lateral, não sei o quê. Né? Mas eu sei que a pessoa vai perdendo os movimentos gradativos. Sendo que ele, aos 18 anos, ele foi no cinema para ver um filme do Tarzan. Ele gostava muito, na década de 30, né? Era o John Westmiller, né? Aquele que inventou o grito do Tarzan. E quando ele terminou o filme, ele já sentiu dificuldade de levantar da cadeira do cinema. Dois amigos, ele com 17 anos, dois amigos ajudaram ele a levantar. Aí, na outra semana, ele está sentindo um pouco de incômodo, foi numa casa espírita lá em Tuverava, e aí uma mensagem espiritual. Porque ele perguntava, qual o teu nome, Jerônimo? Eu sou Tarzan. Rapaz novo, bonito, forte para danar, nadava muito bem, e ele dizia que ele era o Tarzan, lá da cidade do interior de Minas. Aí a mensagem na casa espírita para ele foi assim: Tarzan, se prepara, que a tua selva vai começar. E ele, aos 20 anos de idade, só movia os olhos, daqui para baixo, paralisado. E ele começou a ficar preocupado, porque completamente consciente, mas sem movimento nenhum. E ele começou a pedir o quê? Qual o seu nome? Podia ser mais fácil, não, menino? Alê? Beleza. Para ele falar isso, demorou um tempão, não foi? Aí ele chamava assim: Alê, você está ocupada, minha filha? Não, Jerônimo, lê uma página do Evangelho para mim. Todo mundo que chegava na casa dele já sabia, já pegava o Evangelho para ler, porque ele não tinha como segurar um livro, não tinha como ler, não tinha como fazer nada. E ele, aos 32 anos de idade, quer dizer, 12 anos nessa paralisia, ele já tinha criado dois centros espíritas. Já tinha ditado pela via mediúnica 3 livros. 3 livros. E ele estava terminando, por ajuda, claro, sempre de outras pessoas, uma creche na cidade, porque tinha muita criança que não tinha idade para ir para a escola, sabe? Aos 32 anos, deitado numa cama. Aí falaram assim um dia para ele: Jerônimo, tem um centro lá em Uberaba, está precisando de uma palestra, tu vai lá? Ele, se me carregar, eu vou. Aí arrumaram uma Kombi, tiraram os bancos da Kombi, o pessoal entrava com a cama dele na Kombi e ele ia fazer palestra na cama. Tá chovendo, eu não quero vir. Não vai dar aí não, Roberto. Tá um temporal armando, rapaz, não vai dar para ir não. Ele ia de Kombi, na maca. Na maca. Aí, chegou um momento, ele já estava com uns 40 anos já, a mãezinha dele falou assim: Jerônimo, acho que eu vou acreditar nesse negócio de espiritismo, de reencarnação. Ele, mãe, por quê? Ela falou assim: eu tenho 9 filhos, né? Tem, mãe, eu sou o caçula. Pois é, você é o caçula. O único que está numa cama já há tantos anos, é o único que não para em casa.
Toda hora tu sai para fazer uma coisa, fazer outra. Toda hora tem um para te carregar aqui. Aí o Jerônimo começou a passar mal, porque ele tinha problema cardíaco, problema renal, problema de estômago, problema de intestino. Ele tinha muito problema mesmo. E ele começou a ter uma hemorragia intestinal. E ele falou assim, eu vou morrer. E o médico dele falou, vai mesmo. Vai mesmo. Aí ele disse, mas eu tenho que ir em Uberaba falar com o Chico, eu não posso morrer sem falar com o Chico, não. Aí o médico falou assim, então eu vou te dar atestado de óbito, bota só a data e a hora que tu vai morrer, tu não vai chegar lá. Ele falando que precisava ir a Chico, e da cidade que ele morava até Chico era uma distância razoável, mas um amigo dele, que era amigo de um fazendeiro, que tinha um aviãozinho. Botaram o Jerônimo com cama e tudo dentro do avião, o avião chegou a Uberaba, aí lá no o grupo espírita da Prece, lá em Uberaba, ele é quase a metade desse salão aqui, uma coisa bem pequena. E Chico estava lá na reunião e veio chegar uma cama, já sabia que era Jerônimo. E aí falou, gente, temos palestrante novo, Jerônimo chegou. E Jerônimo, Chico, eu estou morrendo. Tá, meu filho, mas ainda não morreu, dá tempo de fazer a palestra, vem para cá. E Jerônimo teve que fazer a palestra, a voz fraquinha, tudo mais. Aí, quando terminou a palestra, a cama dele estava rubra de sangue. Rubra de sangue. Aí o Chico falou assim, Jerônimo, você sabe por que você está com essa dificuldade toda aí, esse sangueira toda aí? Chico, é um problema no intestino que vai me matar. Não, meu filho. É o coitadinho que vai te matar. Coitadinho do Jerônimo, tadinho de fulano, coitadinho de ciclano. É isso que vai te matar, porque Deus não fez ninguém para ser coitadinho. Deus não nos criou para ser tadinho para ninguém. A hora que você entender, Jerônimo, que você não é coitadinho, que você está resgatando débitos milenares pela misericórdia de Deus, você vai mudar. Aí ele falou assim, né, Chico? É melhor ir embora, né? Chico, vai embora, meu filho, vai embora com cama e tudo. Quando chegou na porta de saída, o João falou assim, Chico, fica na paz. Aí o Chico falou assim, tira o Z, meu filho, só para dar consciência tranquila do bem que você fizer. Porque paz só quer quem é preguiçoso. Quem não é, sabe que tem que meter a mão na charrua e trabalhar até a hora que Deus achar que acabou. Porque o Chico passou por isso. Já com 92 anos, a gente vê e lembra da imagem, muito abatido, e ele deitado na cama, na posição fetal, e chorando baixinho. E Emmanuel aparece. O que é, Chico? Seu Emmanuel, eu não aguento mais segurar um lápis para receber uma mensagem. Já estou cego, não consigo mais perceber se a pessoa que está falando comigo está na matéria ou fora da matéria. Para alguém ouvir a minha voz, tem que botar o ouvido perto da minha boca. Não serve para mais nada. Aí Emmanuel fala para ele, não repita isso. Que enquanto você puder fazer uma prece por alguém, você tem grande valia para Deus. Sabe? E às vezes a gente está com dor de dente porque tem medo do dentista e acha que a espiritualidade tem que se materializar. O nosso patrono José, o carpinteiro, tem que se materializar porque ele é carpinteiro, entende de prego, pode entender de dente também, sei lá, alguma coisa ele pode fazer para me ajudar. Agora, eu tenho medo de ir no dentista. Sabe? Então, a misericórdia, o perdão, ela é uma atitude que vai beneficiar a mim. Não é a quem eu ofereço. Não é quem eu perdoo pelo erro cometido, porque se o amor une, o ódio algema, sabe? Fulano, não quero mal não, mas também não quero mais ver na minha frente. A proposta do Evangelho é essa. Eu tenho um hábito de falar coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas não é para vocês não. Eu falo para mim, porque a orelha, e vocês já viram que não é pequena, fica pertinho da minha boca, sabe? O guardar ranço, né? Que nem a garotada fala hoje, né? Peguei ranço de fulano. Isso daí, assim, o jovem falando fica bonitinho, né? Fica legalzinho, sabe? Mas pra gente não. Pra gente eu tenho a obrigação, pelo que a doutrina me apresenta, de compreender a atitude infeliz do outro. Porque quando eu tomo atitude infeliz, eu me mostro para Jesus assim.
Ah, mestre, tu já sabe as minhas deficiências, mas me ajuda. Agora o outro eu não quero ajudar. Por quê? Porque fez uma coisa que me magoou, que me chateou. Lembra da mulher adúltera? Lembra? Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu não sei muito bem, mas eu acho que ninguém ficou. Sabe? Eu acho que ninguém ficou. No item 3, só para poder complicar mais a história da gente, que está acabando nosso tempo, tinha que ser um dia de 2 horas, Rubens. Olha só, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Olha, Rubens, tu não sabe o que Luiz falou comigo ontem? Não esperava isso do Rubens, do Luiz, tu acredita? Vocês todos vão saber agora quem é esse aqui. Ó. Vou caguetar para todo mundo. A gente faz isso, a gente quer expor, né, a mazela do outro em público, porque fez comigo. Mas quando é o oposto? Lá na nossa casa, nós temos um estudo pelo Zoom, segunda, quarta e sexta. E quem dirige o estudo é o Miguel Labolida. Ele não vê meus vídeos mesmo, posso falar bem dele, né? Ele sabe muito, estuda muito, e ele busca aplicar. E ele falou uma coisa, Rubens, na época, no estudo do Livro dos Espíritos, que eu, na altura da minha ignorância, eu contestei ele, ao vivo e a cores. Não, Miguel, tá errado. Não é assim, não. Aí ele falou assim, ele é argentino, aí eu falo que ele é baiano, para não ficar constrangendo, né? Aí ele falou assim, Evaldo, tá bom, vamos continuar. Me deu a misericórdia da paciência, né? Aí, terminou o estudo, eu falei, eu vou esfregar na cara dele, Kardec, eu sei onde tem isso, comecei a procurar, e a mão foi ficando mais leve, né? Porque eu comecei a achar o que ele estava falando e era verdade. Sabe? Ele estava certo e eu errado. Aí, com a cara de pau que Deus me deu, no próximo estudo não dá para esperar depois, né? Tem que ser de imediato, né? Na hora que chegou a sala, estava cheia, tinha umas 20 e poucas pessoas, eu falei, Miguel, dá licença? Ele, fala, Evaldo. Ele não guardou nem raiva de mim, cara. É chato isso, né? Quando a pessoa fica com raiva, você quer discutir, dá vira as costas e vai embora. Mas quando não guarda a raiva, tu fica mais sem graça ainda, né? Aí eu falei, olha só, gente, eu queria aqui em público me desculpar com o Miguel, porque o assunto tal, ele estava certo e eu errado. Kardec fala o que ele disse, que está certo, na pergunta tal e tal, o Livro dos Espíritos. Aí ele falou para mim, Evaldo, não precisava. Eu falei, claro que sim, porque na hora de fazer vergonha eu faço em público, na hora de pedir desculpa eu chamo num cantinho e peço. Não é assim que a gente faz? Foi mal aquele dia, estava nervoso. Mas eu falei aqui em público. Todo mundo aqui ouviu eu dar o meu rompante para o outro em público. E por que no momento do meu pedido de desculpa, do reconhecimento do meu erro, eu vou chamar no cantinho? Para isso, Jesus fala, se teu irmão pecou contra você, chama, conversa, porque às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade naquele momento e ela, vendo em você a possibilidade de compreensão, explode. Mas agora vou ser palmatória do mundo? Não, esse foi Jesus, não tem outro. Só Jesus foi palmatória do mundo. Só o mestre tem a capacidade de receber todas as gamas de ofensa, de agressão, de ódio, de vingança, só ele, e ainda assim nos perdoar. Então, quando alguém errar comigo, eu tenho a responsabilidade diante do Evangelho de chamar ele num canto. Cara, o que houve? Se eu falei alguma coisa que te ofendeu, me perdoa. Cara. Normalmente vai ser assim. Cara, eu estava de cabeça quente, você não tem nada a ver com a história, eu estou chateado com A, B, C ou D, mas acabei explodindo em cima de você, porque aí sabe o que diz o Evangelho? Se você fizer isso e o teu irmão te ouvir, você ganhou o irmão. E a gente não está preocupado em conquistar o amor, o respeito do outro. A gente quer ser respeitado e ser amado, que se dane o outro. Mas a proposta do Evangelho é essa. A proposta do Evangelho é você compreender que não tem como exigir do outro aquilo que você não dá. Não é a oração de São Francisco que fala? Que é dando que se recebe, é amando que somos amados. O Evangelho vai na mesma linha de raciocínio que Francisco é o seu maior intérprete. Então, quando eu vou falar sobre misericórdia, eu tenho que parar para analisar
qual o contexto que eu estou falando de misericórdia? É só para mim, diante das minhas dificuldades, ou é uma virtude que eu vou usar em qualquer circunstância? Em que momento que eu vou entender que eu tenho que ter misericórdia com A, com B e com C, mesmo que A, B e C não gostem de mim? A maior dificuldade que eu presinto, sabe, o Rubens, na maioria das casas espíritas que eu frequento, que eu conheço, é o da querer ser aceito. Sabe? O querer ser aceito, aonde você não mede esforços para não ser o que você não é. Porque aqui dentro, eu sempre falo isso porque eu entendo que é assim, aqui dentro é fácil você ser amoroso, atencioso, caridoso, aqui dentro, do portão para fora, aliás, do tapete para fora, a história muda. Chovendo torrencialmente. Evaldo, tu vai para onde? Ah, tu mora onde? Freguesia. Vai passar ali num tanque? Não. Não é outro caminho que eu faço. Mas está chovendo, né? Eu não trouxe guarda-chuva, não passa ônibus aqui. Ah, não, espera um pouquinho que já vai passar. Sabe? Então, eu tenho que ser espírita onde? Na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, no grupo social que eu estou inserido. Porque aqui a gente tem a ilusão que os falangeiros de José estão me vendo. Então, eu tenho que fazer um esforço, mas te ver mais lá fora. Porque o discípulo chega para Jesus e fala assim, mestre, aonde devemos orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Aí Jesus fala assim, quando tiveres que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto, que o Pai que vem em segredo, esse vem em segredo me arrebentou. Por quê? Porque Deus vê até os pensamentos que eu quero esquecer. Então, aonde eu sou mais eu? Aonde eu sou a minha essência natural? Dentro do quarto da minha casa. Porque quando a esposa vai entrar que acende a luz, eu rosno, né? Ou então o marido está dormindo e a esposa vai entrar no quarto, ela não se preocupa. Abre a porta do guarda-roupa que está rangendo porque o marido não botou um olhinho, né? Aí, e acha que ainda está certa porque o outro vai resmungar. Então, quem eu sou verdadeiramente? Eu sou dentro do quarto da minha casa, dentro do cômodo mais íntimo da minha casa. Ali eu vou orar a Deus, porque Deus vem em secreto. Esse negócio de ver em secreto, para mim, foi muito difícil de absorver, porque você passou a não ter aquilo que você acha que tem, que é privacidade. Porque Paulo de Tarso fala assim para a gente na carta aos Coríntios, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Mas Paulo não diz que é uma nuvem branquinha, cheia de pontinhos de luz, ou aquela nuvem da família Adams, né? Um trovão, raio. Ele não fala. Por quê? Porque isso vai ser de acordo com o meu pensamento, o meu sentimento. Dr. Bezerra falou uma frase para a gente, né? Eu li essa frase e ela, sinceramente, ela mudou, me tocou muito. Que o Dr. Bezerra fala assim, na mensagem através do Divaldo. Diz o ditado popular, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Porém, à luz do Evangelho, a proposta é outra. Diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Aí complicou. Porque aí eu passo a ter que vigiar meus pensamentos, porque eu não quero uma companhia que vá influir sobre a minha personalidade para eu ser ainda o que eu não quero mais ser. Então eu tomo conta do meu pensamento. Eu passo a analisar melhor aquilo que eu penso, porque o meu pensamento reveste um desejo íntimo. E o desejo íntimo do cristão tem que ser o perdão. Não pode se arvorar, não, aliás, não pode é muito forte, né? Não devemos nos arvorar com o direito de ofender, magoar e machucar ninguém. Nós não podemos nos julgar com esse direito, porque o Evangelho nos desautoriza. Porque Jesus fala, se teu irmão pecar contra você, Pedro, não é perdoar 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Porque Pedro fala 7 vezes, porque lá Abraão fala que é 3.
Mas como para o hebreu 7 é o sinônimo de perfeição, porque no 7º dia o Senhor descansou, como está lá na Gênesis, né? Então Pedro falou assim, vou ficar bem na fita com Jesus agora. Se meu irmão pecar comigo 7 vezes, eu vou perdoar ele 7 vezes, tá show, né, Jesus? Para ninguém. Porque é 70 vezes, é indefinidamente o mesmo erro por dia. 70 vezes 7 é o mesmo erro hoje. Amanhã começa do zero de novo. A contagem do Evaldo é assim? Não. Olha só. 489. Falta mais um só para me te arrebentar se tu pecar comigo. Que 7 vezes 70 dá 490, né? Então, essa contagem é daqueles igual a mim, que é orgulhoso, prepotente, egoísta, invejoso, sabe? Os atributos desnecessários para a minha construção como espírito imortal. A proposta do Evangelho é o perdão, porque sendo eu perdoando, invariavelmente a minha consciência fica tranquila e eu posso, no dizer do Evangelho, olhar Deus face a face, como é a proposta de Moisés para nós. Então, a proposta de perdão, de misericórdia, não é o que você vai fazer para o outro, é o que você está fazendo para você mesmo. É o desejo de chegar em casa depois da palestra. Evaldo falou um monte de coisa que encheu a minha cabeça, mas eu botar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, hoje eu vou dormir bem. Sabe? É isso que o Evangelho propõe. Não é para que você se sobreponha ao outro. Ah, perdoei o Rubens. Já fez comigo várias, perdoei ele porque eu sou bom. Só essa expressão já denota a nossa necessidade, a nossa dificuldade. Porque se não fôssemos nós tão necessitados, José não tinha permitido que essa porta abrisse. Sabe? Nenhuma casa espírita abriria as portas, mas quando a espiritualidade olha para a gente e fala assim, não, deixa lá dentro, que aqui dentro, pelo menos, a gente vai escutar o que a gente precisa, não o que a gente gosta. Que Jesus nos abençoe.